Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma aula online a partir daquele ponto que a gente parou na última aula presencial. A gente está ciente da situação que a gente está vivendo, né? E com base nisso, a faculdade já está providenciando um material para a gente, uma ferramenta para a gente conseguir manter uma interatividade. Então, a partir da semana que vem, no horário da aula, a gente vai poder manter contato pessoal, tá? Através de uma live em que a gente vai abrir uma sala e o aluno vai poder fazer contato pessoal com o professor, e isso vai possibilitar que o aluno tenha essa interatividade, fazer pergunta na hora e tudo. Enquanto a gente ainda não tem essa ferramenta funcionando e a gente não recebeu o treinamento para manejá-la, a gente vai enviar videoaula, tá? Pode ser até que durante o uso dessa ferramenta eu continue enviando a videoaula gravada e as dúvidas sejam tiradas ao vivo com a ferramenta, porque eu imagino que possa haver algum problema com uma aula ao vivo, algum aluno por algum problema de internet não conseguir entrar no horário, ou alguém está trabalhando de turno, ou alguma coisa acontecer, por exemplo, a internet cair no momento da aula. Então talvez eu mande a aula gravada para o portal, vocês vão ter acesso a vídeo aula lá, com o meu rostinho aqui na tela, do jeito que a gente está gravando agora, e na hora do nosso encontro ao vivo, eu vou estar tirando a dúvida, fazendo uma revisão, perguntando se vocês entenderam tudo, abrindo para as perguntas, tá? Ou, de repente, até uma tentativa de correr em frente com a matéria e ver o que a gente consegue fazer com essa ferramenta ao vivo. Tá? Tudo isso a gente vai testar na semana que vem, se Deus quiser. Eu já vou ter recebido o treinamento e vai estar tudo funcionando perfeitamente. Espero que todos estejam com saúde. A questão da quarentena é um mal necessário, né? Quanto mais a gente conseguir evitar a transmissão do vírus, melhor vai ser para todo mundo. As pessoas vão conseguir evitar de ficar doentes, e aí quanto menos tem gente para o vírus viver, ele não vive fora do corpo humano, então quanto menos tiver gente para transmitir, mais fácil é erradicar, acabar com isso. Vamos falar então, a gente estava falando de direitos reais, falei da diferença dos direitos reais para os direitos obrigacionais, né, das características dos direitos reais, e agora vamos falar um pouco sobre posse e propriedade. Vocês me perdoem, estou aqui na minha casa, se der algum barulho ou se acontecer alguma coisa, cachorro latir, ligarem o som, eu vou tentar apenas dar um pause aqui na aula para depois continuar gravando, tá? Mas vamos tentar seguir direto. Posse e propriedade. Tá. Começar falando da propriedade, é o direito real mais usual, mais comum, e é desde tempos remotos uma noção de direito subjetivo mais arraigada na natureza humana. Vocês podem ver que até uma criança pequena que aprende a falar, uma das primeiras palavras que ele aprende a falar depois de aprender a falar papai, mamãe, é meu. A criança, quando você tenta tomar um brinquedinho dela, ou quando você tenta impedir que ela pegue um objeto da casa, algo que não é um brinquedo, ele tende a dizer é meu. Por quê? Que desde a infância o homem tem essa noção de pertencimento, de propriedade. A propriedade, ela é tão arraigada à natureza humana que ela é objeto de estudo desde o início do direito. Mais ou menos na época que surgiu o direito de propriedade. Alguns teóricos falam que a propriedade é uma construção do capitalismo ou do capital, mas eu discordo um pouco dele. Para mim, a propriedade é um direito subjetivo que faz parte da noção que o ser humano tem do próprio direito, certo? Bom, ou seja, estou falando aqui que desde a formação, desde o início do direito, havia essa questão de estudo do direito de propriedade. Ele é o mais importante
talvez, de todos os direitos subjetivos. O conceito de propriedade privada foi desenvolvido entre os romanos e chamado de dominium. Este conceito de dominium foi aplicado não só aos bens móveis e imóveis, como também aplicado aos escravos, né? Para estar dentro e ser dentro dos critérios, né, e ser categorizado como domínio, um direito tinha que estar dentro do que era legal, permitido, né, ser absoluto, permanente e exclusivo. Legal é dentro do que a lei permite. Então, se a lei permite que aquele bem seja apropriado, ele pode ser objeto de propriedade. A questão de ser absoluto aqui, ela existiu muito mais nesse momento do Império Romano até do que existe hoje, né? Antigamente, o direito de propriedade era realmente considerado absoluto. A gente vai ver que hoje esse direito ele é relativizado, né? Ele é considerado menos absoluto do que já foi. Permanência do direito significa que aquele direito ele não está sujeito à perda, né? Como alguns outros direitos. Por exemplo, o direito obrigacional ele tem como característica sua transitoriedade, ao passo que o direito de propriedade ou direito real ele é caracterizado por ser permanente. Ele não acaba com o seu uso, né? Quanto mais você usa uma propriedade, mais é possível que ela fique sendo sua para sempre. O contrário do direito obrigacional. O exercício do direito, né, tende a fazer com que haja a extinção do próprio direito. Se você paga um débito, este crédito que o credor tem para com você vai ser extinto. E a exclusividade do direito de propriedade indica que este direito ele pode ser exercido pelo seu titular, excluindo todas as outras pessoas do mundo do exercício dessa propriedade. Isso quer dizer que apenas o dono tem o direito de usar a coisa, a menos que ele transfira esse direito de usar para outra pessoa, como a gente vai ver que é possível. Tá certo? César Fiuza diz que a propriedade pode ser definida como uma situação jurídica que consiste numa relação dinâmica entre a pessoa, que é o dono, e a coletividade, que são o resto das outras pessoas do mundo, em virtude de que são assegurados àquele, que é o dono, direitos exclusivos de usar, fruir, dispor e reivindicar um bem, respeitados os direitos coletivos. É bom que se diga que nesse conceito, além de ter os elementos do direito de propriedade, que permite que o dono use, frua, disponha e reivindique o bem, tem um finalzinho desse conceito aqui que a gente deveria destacar, que é o respeito aos direitos coletivos. Você vê que modernamente, pelo conceito César Fiuza, já não há mais aquela questão de ser absoluto, né? Precisa respeitar o direito dos outros. Rubens Limões de França, ele também dá um conceito e diz que a propriedade é o direito que é excludente de outrem. Aqui a gente tem aquilo que eu falei da exclusividade, né? O dono exclui todas as outras pessoas do direito de propriedade daquele bem, porque ele é dono, as outras pessoas deixam de ser. Dentro dos limites do interesse público social, olha só, também tem uma limitação do direito de propriedade que vai de encontro àquela questão que tinha no direito romano de ser absoluto. Submetendo juridicamente a coisa corpórea, em todas as suas relações, ao poder da vontade do sujeito, mesmo quando, injustamente, esteja sob detenção física de outrem. Então vamos lá. Neste conceito aqui, a gente tem que a propriedade ela faz submeter a coisa. Aqui ele fala incorpórea, mas a gente até falou na aula anterior que modernamente se admite também a propriedade de coisa incorpórea, como por exemplo
os direitos econômicos sobre uma obra intelectual, né? O direito de lucrar com essa obra pode ser objeto de direito de propriedade. Mas ele se restringe à coisa corpórea aqui, em todas as suas relações, submetendo essa coisa ao poder da vontade do sujeito, mesmo quando injustamente esteja sob a detenção física de outrem. Então, a gente está entendendo aqui no finalzinho desse conceito que quando a coisa está injustamente com outra pessoa, o seu dono tem ainda poder de dono sobre ela e tem direito, inclusive, de acordo com o que disse o César Fiuza, o direito de reivindicar um bem, ou seja, de buscar esse bem nas mãos de quem injustamente o detenha. O direito de propriedade é visto pela maioria dos estudiosos como um direito do homem, tal qual o direito à vida, liberdade. O direito de propriedade, assim como outros direitos privados, deve ser visto sob o prisma da sua função social, descrita em consonância com o artigo 5º da Constituição, nos seus incisos 22 e 23. Bom, antes da gente entrar nos incisos 22 e 23 que estão aqui embaixo, vamos lembrar o que está dito na primeira frase deste conceito aqui, que é um direito do homem. Lembra que a gente falou lá na primeira aula, né? Que para aquisição de direitos patrimoniais é necessário ter personalidade natural ou personalidade jurídica. Aqui, quando eu digo direito do homem, vocês podem até riscar aqui e falar direito da pessoa. Por quê? Porque pode sim ter propriedade a pessoa jurídica, não somente a pessoa natural. Tá certo? Então, quando a gente diz é visto pela maioria dos estudiosos como um direito do homem, não é só do homem, tá? É da pessoa, não sendo somente o homem como ser humano. Aqui não é homem gênero não, tá, gente? Nem sexo. É homem, pessoa, ser humano. Não é só o ser humano, ou seja, a pessoa natural, que pode ter o direito de propriedade, podendo também tê-lo a pessoa jurídica, tá certo? E vamos lá. Deve ser visto sob a disciplina da função social da propriedade, de acordo com artigo 5º, incisos 22 e 23. Vamos lá. O artigo 5º é aquele que quase todos já conhecem, né? A maioria de vocês já deve ter tido a curiosidade de ler. Eu acho até que eu deixei como um deverzinho de casa a leitura do artigo 5º, mas se não deixei, fica aí a dica, né? Não necessariamente para as provas da nossa disciplina, mas para que vocês tenham consciência dos seus direitos fundamentais. Eles estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Observem que vida, liberdade, igualdade e segurança são direitos da pessoa, personalíssimo. Esses direitos são direitos indisponíveis. Você não pode, por exemplo, negociar a sua vida, negociar a sua liberdade, negociar a igualdade que você tem direito perante a lei, negociar sua segurança jurídica, sua segurança da sua pessoa física, certo? E a Constituição Federal, o Poder Constituinte no Brasil, elevou a propriedade a um desses direitos fundamentais. Nós temos aqui o inciso 22 que fala é garantido o direito de propriedade. Você observa que nesse curto inciso, ele apenas garante o direito de propriedade, ok? Só que logo em seguida, ele vem limitar o direito de propriedade à sua função social. Então vamos lá. 22 fala, é garantido o direito de propriedade. Poderia ter um porém logo depois. Porém, a propriedade atenderá à sua função social. Observem que, apesar de ser garantido o direito de propriedade, é necessário
que a propriedade atenda à sua função social. Isso significa o quê? Se a propriedade não atende sua função social, ela pode ser retirada da pessoa. Só é garantido o artigo 22 se obedece também ao 23, certo? Um dos poderes da Constituição Federal, gente, é o poder de excetuar-se nas suas normas, né? Então, uma norma da Constituição pode garantir um direito e a norma seguinte limitar esse direito em algumas situações. Trata-se de um direito garantido em toda a sua plenitude, que na esfera da Constituição, que nas leis de natureza civil vigentes do país, que tecnicamente se estabelece a norma do artigo 1228 do Código Civil, dizem que o proprietário tem faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então aí nós temos todos os poderes que o proprietário tem. O poder de usar significa que ele pode usar a coisa para si mesmo, ele pode fazer o uso que seja permitido por lei da sua coisa. Gozar significa que ele pode utilizar a coisa, ou seja, fruir, né? Tornar a coisa rentável para ele. Isso significa gozar, sabe? Esses frutos que ele vai dispor podem ser naturais, como a manga que nasce no pé de manga, né? Ou podem ser produtos do bem, como minério que é retirado de uma mina, da qual seja dono este proprietário, como também podem ser frutos civis, como, por exemplo, os aluguéis. Além disso, ele pode dispor da coisa, diferentemente dos direitos da personalidade, dos quais o dono, né, o detentor não pode dispor, ninguém pode negociar a sua própria vida. Mas a pessoa pode negociar e vender, alienar, dispor, alugar, arrendar o seu próprio imóvel. Ele não é obrigado a manter este imóvel consigo. Ele pode se desfazer da propriedade. Mas, se ele não se desfizer, ele tem o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Vocês observem, então, que neste caso, quem tiver em seu poder ou possuir de alguma forma algo que seja de propriedade de outra pessoa, vai ter que responder judicialmente se o proprietário perseguir na justiça o direito de reaver essa coisa. E aí a gente falou de 4 poderes do proprietário, né? A gente falou do ius utendi, ou seja, aqui esse ius ficou com Z, erro de digitação, tá? É com S. Ius utendi é o direito de usar a coisa como se sua fosse, e né? Caso a gente está falando de propriedade, tirando todos os serviços que puder a coisa prestar, sem modificar a substância desta coisa e limitando-se ao bem-estar da coletividade. Ius fruendi é o direito de perceber os frutos e utilizar os produtos da coisa, podendo explorá-la economicamente. A gente falou aqui da natureza dos frutos, né? Eu falei que pode haver frutos naturais, como as frutas que nascem nos pés, né, etc. Por exemplo, se eu tenho uma propriedade rural que tem um lago de peixes, aqueles peixes me pertencem, e se esses peixes procriam, são considerados frutos, né, acréscimos. Ou esses frutos podem ser civis, como, por exemplo, os aluguéis. Eu posso arrendar, alugar, de alguma forma, e as rendas que esse imóvel gerar são frutos civis que me pertencem. E ainda, eu ainda posso utilizar os produtos. A diferença de produtos para frutos é que, quando utilizados, os produtos vão se esgotando à medida que os frutos renascem continuamente. Então, se você colhe uma fruta do pé, você está usando um fruto. Se você tira ouro, diamante, minério de uma mina, você está usando um produto. E o ius abutendi ou disponendi é o direito de dispor a coisa, podendo alienar, gravar, hipotecar, consumir
doar ou empenhar a coisa. Aqui está escrito penhorar, mas tem uma diferencinha, tá, gente? O certo aqui seria empenhar a coisa. Empenhar a coisa aqui é colocar em penhor, tá? Diferente de penhorar, que é sofrer com a penhora judicial da coisa, tá? Então, só para que vocês entendam aí essa diferença, o penhor é um contrato que você pode fazer com a Caixa Econômica Federal, que você dá uma coisa como garantia do pagamento de um empréstimo. E essa coisa necessariamente tem que ser um bem móvel, né, para ser um contrato de penhor. Então, normalmente se usa joias, metais preciosos para garantir o pagamento de uma dívida. E, por fim, nós temos aqui o reivindicatio, que é o direito do proprietário de buscar a coisa de quem quer que a detenha. É conhecido como um direito de sequela e é oponível erga omnes, ou seja, essa expressão em latim erga omnes significa que ele é oponível contra todos os homens, contra todas as outras pessoas. A gente até falou disso em sala de aula. E agora vamos falar de posse. Vamos tentar entender a diferença entre posse e propriedade. Primeiro, posse é um direito, certo? Que é reconhecido pelo Código, mas é um direito que advém de uma situação de fato, ok? Então, o que gera posse não é a lei, não é um título, mas sim um fato, ok? É o reconhecimento jurídico de uma situação de fato. Que situação de fato? Ter a coisa à sua disposição e utilizá-la como se dono fosse, ok? Posse, embora seja muitas vezes usada como sinônimo de propriedade por quem não entenda a diferença entre os dois institutos, é completamente diferente, tá certo? Posse vem do latim possessio, como quando a gente já viu que propriedade vem do latim dominium, né? Então, possessio e domínio são duas coisas diferentes. São um dos elementos dos direitos reais, só que a posse em si não é um direito real, ok? É um direito, sim, reconhecido através de uma situação de fato, ok? Esse direito está inserido no direito real. O estudo da posse está inserido nos direitos reais, que também está na categoria dos direitos patrimoniais. E só é reconhecido, só é estudado junto com os direitos reais, não porque seja em si um direito real, mas sim porque a sua disciplina tem muito a ver com os direitos reais e a posse, se exercida de forma não precária, durante o tempo, pode induzir a uso capião. E isso significa que a posse não precária pode convalescer, ou seja, tornar-se válida, ok? Então, a partir do momento que a posse ela não é precária, a gente vai falar sobre posse precária daqui a pouco, ela pode ser adquirida por uso capião. Para conceituar a posse, a gente pode falar que a posse é um fato natural reconhecido pelo direito, ou seja, é um direito que surge de um fato natural. Já a propriedade é um direito real que decorre da lei. A posse nada mais é do que exercício de fato, pleno ou não, de um ou mais dos poderes do domínio. Observem que não são todos os poderes do domínio. Por exemplo, o possuidor não tem o direito de reivindicar a coisa, ele tem o direito de pedir a reintegração da posse, mas não de reivindicar. E ele também não tem o direito de dispor da coisa, né? A menos que ele adquira a propriedade. Mas isso aí, quando ele adquiriu a propriedade, deixamos de estar falando de posse, estamos falando de propriedade. Para Ehring, que é aquele mesmo autor que a gente falou da questão da balança e da espada, né, do livro A Luta pelo Direito, ele diz que a posse é a exteriorização ou visibilidade da propriedade. Ou seja, a relação exterior que é intencional, existente normalmente entre o proprietário e sua coisa. Porém, enquanto a propriedade advém de um direito real e advém da lei, a posse advém apenas de uma situação de fato.
Savigny diz que a posse é um fato que se converte em direito protegido por lei. A posse como exteriorização da conduta de quem procede normalmente como dono, pode-se entender que o possuidor é quem tem pleno exercício de fato de um dos poderes, né, ou de algum dos poderes inerentes ao direito à propriedade. Olha para você ver. Professor, você está falando que propriedade e posse são coisas diferentes, mas que, pelo menos na aparência, o possuidor ele exerce alguns dos poderes do proprietário? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquele cara não é dono, ele é possuidor, mas ele parece ser o dono. Porque ele está usando a coisa, às vezes ele está até recebendo aluguel daquela coisa, está alugando para outra pessoa, ou seja, está usando o direito de fruir da coisa, ou colhendo os frutos para si, né? Às vezes esse cara, ele inclusive se arvora na tentativa de vender essa coisa, ou de alugar, ou de arrendar, ou de emprestar para outra pessoa, ou seja, dispor da coisa, e às vezes ele tem também o direito de buscar as coisas nas mãos de outras pessoas. A diferença é que ele não vai dispor da coisa como proprietário, porque ele não tem o título que lhe dá a propriedade e o direito de, por exemplo, vender essa coisa. E a segunda diferença é que ele não vai reivindicar a coisa, mas vai pedir sua reintegração de posse. Então a discussão não vai para o juízo petitório ou reivindicatório, vai para o juízo possessório. Isso significa que o que se discute na ação possessória não é quem é dono, é quem exercia a posse de forma correta, de forma admitida pelo direito. Dito isso, a gente pode passar para o conceito de posse justa e posse injusta. Isso significa que a pessoa que é protegida pelo direito é aquela que tem a posse justa de um bem. A pessoa que tem a posse injusta pode ter essa posse retirada pelo direito. É o que está no artigo 1200 do Código Civil. Posse justa está descrita no artigo 1200 como aquela que não está maculada, ou seja, não é manchada, porque não é violenta, não é clandestina ou não é precária. Significa que, para ser considerada justa, essa posse não pode ter sido adquirida com violência, não pode ser exercida sem ostensividade, ou seja, sem que as pessoas saibam. A gente não falou que a posse não é a aparência de domínio, não é o fato de alguém, mesmo não sendo dono, parecer ser dono? Então significa que a posse clandestina, que ninguém vê que alguém está exercendo, não pode induzir a justiça da posse. Essa posse não pode ser considerada justa. E precária é aquela posse que só tem quem tem uma relação de confiança com o dono, certo? Então eu adquiri aquela posse numa relação de confiança, né, através de um contrato. Então essa posse ela não pode se tornar minha, né, porque ela é injusta. Ela não é minha de forma justa, ou melhor, ela até está comigo de forma justa, mas eu não posso utilizar dessa posse, por exemplo, para usucapir aquele bem, porque aquilo ali não pode ser considerado uma posse justa para a aquisição daquele bem. Ok? Bom, violenta será quando houver esbulho com emprego de força, de ameaça, constrangimento, resistências, conflitos ou coações. Enquanto ocorrer essa violência, ainda não há posse. Lógico, a posse ela só se consubstancia depois de cessar a violência. A forma de aquisição da posse é que é violenta, ok? Enquanto estiver permanecendo a violência, está tendo uma disputa pela posse. Somente quando essa violência parou de acontecer e aquela pessoa obteve a posse, ainda que adquirida de forma violenta, ela não será considerada possuidora. Observem que, para que alguém comece a contar prazo de usucapião,
tem que ter cessado a violência. Ou seja, tem que ter acabado aquela situação que impedia a pessoa que foi privada da posse de agir. A partir do momento em que a situação se pacificou, ou seja, não há mais a violência, nem a ameaça, nem qualquer outro tipo de constrangimento, aquela pessoa que perdeu a posse está livre para agir e sua inércia pode acarretar, sim, a uso capião. Clandestinidade também não acontece a posse passível de uso capião se alguém está escondido dentro do imóvel. Imaginem que vocês têm uma casa de praia e que alguém entrou dentro dessa casa, mas não se apresentou como dono. Porque sabe que os vizinhos te conhecem e que vão te alertar se ele aparecer e ele começa a dormir lá dentro sem que ninguém perceba. Esta pessoa não tem prazo de uso capião correndo. Ele não pode alegar que já está usando aquele bem de forma a adquirir por uso capião. Porque essa clandestinidade, ou seja, o fato de ninguém conseguir saber que ele está utilizando aquele bem, faz com que a posse seja clandestina. E por fim, será precária quando for obtida mediante confiança. Né? Essa posse mediante confiança, ela, enquanto durar a confiança, ou seja, enquanto durar um contrato que tenha concedido essa posse, ela vai ser precária e o momento que a macula vai acontecer somente quando encerrada essa relação de confiança. Então, observem, a violência começa a contar o uso capião a partir do momento que cessa a violência, certo? Isso pode acontecer no momento imediatamente posterior ao da obtenção da posse. A clandestinidade, para cessar, ela só depende do cara mostrar a cara, da pessoa se deixar ver como possuidor daquele imóvel. Já a precariedade, ela só extingue quando cessa o contrato que estabeleceu aquela confiança. Então, se eu tenho um contrato de 5 anos de locação, enquanto está vigente esse contrato e eu estou recebendo os aluguéis, este contrato está valendo e não conta como prazo para uso capião. Posse direta e posse indireta. Outro tipo de classificação da posse. A direta é aquela que detém a pessoa que tem a coisa imediatamente a seu dispor. Por exemplo, o locatário de um bem, ele não está morando dentro daquele bem, ele não está exercendo a posse ali naquele momento, significa que o locatário tem posse direta. Posse indireta é aquela de quem ainda tem alguns poderes inerentes à posse, mas não se encontra diretamente com a coisa a seu dispor. É o caso do locador. Esse locador transferiu a posse direta para o locatário e manteve consigo somente a posse indireta. Interessante ressaltar que, no caso do possuidor direto, a posse dele é a melhor e mais forte que existe. Significa que o locatário ele pode recusar-se a permitir a entrada do locador no imóvel que pertence, que é de propriedade daquele locador, mas está sob posse justa e estabelecida em contrato deste locatário. Isso significa que se o locador chegar e falar assim, quero entrar na minha casa, fala assim, primeiro, a casa não é sua, a casa é da sua propriedade, mas a posse direta é minha e eu posso impedir a sua entrada. O locatário pode falar isso com o locador. Inclusive, se o locador tentar invadir o imóvel, o locatário pode se valer da justiça para impedir. O locador, por sua vez, ele continua podendo defender a posse somente contra as outras pessoas, não contra o locatário. Então, o locatário tem a posse melhor do que a dele e ele tem a posse indireta, que é melhor do que a posse de terceiros. Então, você percebe, quando o locatário está viajando para a praia, por exemplo, que alguém está tentando invadir aquele imóvel, é um exemplo, tá? Ele pode entrar com ação possessória, ele pode tomar providências para impedir aquela invasão. Ok? Pode pedir a reintegração de posse. E lógico, ele vai falar, eu estou pedindo a reintegração da posse indireta, mas a posse direta vai ficar à disposição do meu locatário, que está viajando agora. Ele só não pode pedir a reintegração de posse do locatário que tem a coisa de forma justa.
A ação para ele recuperar o bem não vai ser de reintegração de posse, mas vai ser sim a ação de despejo, se for um contrato de aluguel. Se for um contrato de comodato, vai ser uma ação que se chama ação de restituição de coisa dada em comodato, em que o dono pede a devolução de coisa porque já cessou o contrato, ok? Então, posse direta é a posse do locatário, aquele que tem a coisa diretamente sob seu poder, e posse indireta é a posse do locador, aquele que é dono, porém não tem a posse imediatamente sob seu poder. Posse de boa e de má fé. Esse critério é um critério subjetivo, né? E a posse de boa fé é um conceito que diz que qualquer posse que não seja de forma conhecida injusta é considerada de má fé. Isso significa o seguinte, que o possuidor de boa fé, ele está convencido de que não só ele tem direito à posse, como ele ignora qualquer vício que essa posse possa ter. Por exemplo, ele adquiriu a coisa, a pessoa que transferiu essa coisa para ele não tinha escritura com registro em cartório de um imóvel, por exemplo. Então ele acredita que ele é realmente o possuidor legítimo daquela coisa, então ele já começa a ter direito ao uso capião sendo contado a partir dali. É diferente do animus domini, porque animus domini qualquer possuidor, mesmo aquele que tem a posse injusta, né, a posse de má fé, pode ter vontade de ser dono. Aqui, na posse de boa fé, é preciso que ele não só tenha vontade de ser dono, mas que ele ignore qualquer vício que o impeça de ser dono deste bem. Por outro lado, a posse de má fé é aquela em que o possuidor tem ciência da ilegitimidade do seu direito de posse, em virtude de um vício ou obstáculo que impede sua aquisição. Ele tem, por exemplo, a posse, mas ele sabe que ele não vai adquirir por uso capião, ou porque essa posse é precária, ou porque ainda permanece havendo violência que impeça a recuperação dessa posse por parte do legítimo possuidor, ou porque ele ainda está clandestino no bem. Então, ele sabendo que há um obstáculo que impede a aquisição dessa posse, ou seja, impede a contagem do prazo de uso capião, ele vai ter a posse de má fé. Vamos falar agora de detenção. Detenção é diferente de posse. Possuidor é quem age como dono. Detentor não é quem age como dono. A detenção é conhecida também como fâmulo da posse, e o detentor é aquele que, em virtude de uma situação de dependência ou de subordinação econômica ou jurídica em relação a outra pessoa, ele recebe a coisa apenas para cumprir uma determinação daquele dono ou possuidor. Então, o possuidor ou dono transfere a coisa para o poder direto do detentor, ou seja, para a detenção desse, apenas para o cumprimento de uma ordem. Exemplo, eu peço a meu motorista para pegar o carro e levar consigo para fazer uma entrega, ou para lavar, ou para fazer o que for. Ele pega esse carro na minha garagem e ele está na detenção do carro. Ele jamais se tornou possuidor do carro. Né? A posse ainda é minha, a posse direta ainda é minha, porque ele não se tornou possuidor em momento algum. Ocorre que a detenção da coisa temporariamente foi transferida para ele apenas para o cumprimento daquele pedido ou ordem que eu dei. Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora, para a gente terminar, de composse. Composse é, para posse, a mesma coisa de que condomínio ou copropriedade é para propriedade. Significa que a posse pode ser exercida simultaneamente por mais de uma pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Eu celebro um contrato de aluguel
em que eu alugo um imóvel para morar com a minha esposa. Ambos, eu e ela, exercemos a posse simultânea, ou seja, a composse sobre esse imóvel alugado. Significa que os dois podem usar a posse sem que um exclua o outro do direito de exercício dessa posse, ok? Então, cada um exerce a posse individualmente, mas o exercício individual da coisa não impede que o outro exerça também, tá? Por exemplo, é isso que eu falei, da posse do casal, né, dos consortes, marido e mulher. Outro exemplo é quando 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, quantos filhos forem de um grande fazendeiro herdam a sua fazenda, e em vez de partilhar essa fazenda, continuam mantendo essa fazenda, perdão, eles até partilham, mas eles não a desmembram, né? Eles não dividem essa fazenda em porções menores. Cada um, depois da partilha, passa a ser dono de uma fração ideal, de um percentual da fazenda. Mas ninguém disse qual percentual era de quem, qual pedaço da fazenda ia pertencer a quem, né? Ainda há uma indefinição a respeito disso, e todos exercem a posse de toda a fazenda simultaneamente em composse, ok? Atos possessórios de um copossuidor não podem excluir os atos possessórios do outro copossuidor, ok? Da mesma forma que no exercício do condomínio, ambos exercem a propriedade ao mesmo tempo, no exercício da posse, da composse, ambos exercem a posse ao mesmo tempo, sem excluir a posse do outro. Tá ok? Bom, pessoal, era esse fim de aula que eu queria dar naquela... que faltava dar daquele material que eu já tinha enviado de posse e propriedade. Eu já mandei uma atividade para o portal com relação a esta aula, vocês vão lá, resolvam, tá? Vão fazendo lá, a gente vai estabelecer o prazo direitinho para ser devolvida. Eu também mandei um material para ser lido por vocês, que é esse material aqui, e além disso, mandei algumas aulas do YouTube que tem um resuminho aí sobre esse assunto, sobre a posse. Então a gente vai ter várias frentes para que durante esse momento de quarentena vocês não fiquem de forma nenhuma prejudicados com as aulas de vocês, né? A gente vai manter esse contato aqui, seja ao vivo, seja gravado, tá? Mas não importa como é feita a aula, se é ao vivo ou gravada. O que importa é que nós teremos momentos ao vivo, tá? A partir de semana que vem, com certeza, teremos momentos ao vivo para que vocês tirem as dúvidas a respeito do conteúdo. Grande abraço, saúde para todo mundo e fique em casa porque esse momento é muito sério. Quarentena, não é para brincar, não é para ir para a praia nem para o boteco, porque a saúde de muitas pessoas depende da nossa atitude e de pensar nos outros também, não somente em nós. Grande abraço para vocês, tudo de bom!